Chegou a tropa, acionista põe ovelha pra correr. Para com essa conversinha, passa PlayStation Legal. Não sabe brincar, então desce play. E o fim do ano tá chegando e você aí pensando em adquirir o seu poderoso PlayStation 5, o videogame mais requisitado do momento, aquele que todos querem. Porém, pode ser que você esteja na dúvida se vale a pena comprar o PlayStation 5 agora, você talvez queira saber como foi a experiência de quem já está com ele há mais tempo, como é o meu caso, que já tô aí com o PlayStation 5 há um ano. E, obviamente, eu tenho algumas experiências para compartilhar com vocês, porque houveram diferenças e mudanças significativas no decorrer desse primeiro ano de geração, que vale muito a pena você prestar atenção. Confere aí. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem e adquira sua cópia totalmente original do Windows 10 por menos de R$60. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Produto 100% funcional com qualidade espartana. Links na descrição. Como eu tô de bom humor, eu vou ressaltar que vocês acabaram de ver a propaganda aqui no canal. Se você tá em busca do Windows, a GVG Mall agora tá fazendo um desconto de 30% no código aqui do canal, viu? O JE20. Então vai lá e adquire e depois você pode até fazer o upgrade pro Windows 11 de graça. Fala aí, galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Você já sabe o ritual padrão, se você já conhece o canal, não se esqueça de deixar seu like. Eu sei que vocês gostam que eu xingo vocês pra vocês dar like, né? Vocês parecem mulher de malandro, é incrível. Se eu pedir like com carinho, vocês não deixam o like no vídeo, então você deixa o like aí, rapaz. Você com certeza já viu outros vídeos desse tipo na internet. Então qual que é o diferencial desse daqui? Por que assistir ele? O diferencial é que você não vai encontrar nenhum canal mais PlayStation do que esse, se é que você me entende. Nesse primeiro tópico eu vou falar a respeito da interface, né, a utilidade do console e do SDK, que é o kit de desenvolvimento de software, que foi sendo aprimorado nesse primeiro ano de geração e que vai fazer muita diferença para você que vai adquirir o PlayStation 5 agora, tá? Diferente de você que vai comprar ele agora, pra gente que comprou ele já no ano passado, nós não usufruímos dele tão bem quanto você já vai começar usufruindo. Por exemplo, lá na loja da PSN era um pouco confuso, faltavam, por exemplo, abas, né, para você ver todas as seções de promoções, de assinaturas, todas as ofertas, e hoje isso tem lá tudo bonitinho na PSN. Além disso, era mais difícil de você conseguir encontrar os jogos, os lançamentos, ter um filtro melhor ali de categorias. Você não vai nem ter dor de cabeça com isso como a gente teve lá no começo do PlayStation 5. Esse é o primeiro ponto interessante que vale muito a pena citar aqui para vocês, beleza? Se você jogou um jogo de PlayStation 4 que tinha uma atualização para a versão de PlayStation 5, o que acontecia muitas vezes é de você acabar se confundindo no menu do PlayStation 5 e acabar jogando a versão do PlayStation 4 anteriormente, e no lançamento você tinha que se atentar, né, e selecionar manualmente a versão que você queria jogar. Era um pouquinho mais confuso, mas hoje isso não é mais um problema. Hoje o PlayStation separa, né, por ícones certinhos o jogo que você colocou ali para jogar, e aí você só escolhe entre um ou outro, a versão do PlayStation 5 ou a versão do PlayStation 4, sem precisar utilizar uma opção oculta ali que mais atrapalha do que ajudava. Quando o PlayStation 5 foi lançado, o kit de desenvolvimento de software dele, que é a ferramenta utilizada na criação de jogos e tudo mais, ainda não estava atualizado, né? Ainda não tinham melhorado esse kit para os jogos da retrocompatibilidade. Então o PlayStation 5 não conseguia trazer tão grandes melhorias assim para os jogos do PlayStation 4. A grande vantagem dele era que os jogos que conseguissem reconhecer que estavam sendo rodados no PlayStation 5 conseguiam liberar, por exemplo, o FPS, deixar a resolução escalonada sempre no topo, por exemplo. Então eram algumas melhorias que até existiam, mas assim, o desenvolvedor conseguir mexer no jogo a ponto de trazer melhorias que geralmente você só veria nos jogos modificados para o PlayStation 5, começou a se tornar mais possível. Por exemplo, lá no começo, a desenvolvedora do jogo Rocket League tinha dito que não ia trazer um update para fazer o jogo rodar em 120 FPS no PlayStation 5, porque era mais difícil de mexer e dava mais trabalho do que fazer para o Xbox Series X, por exemplo, que na época já tinha recebido esse patch e rodava o jogo no modo retro, mas em 120 FPS. Com o tempo isso foi sendo ajustado pela Sony e agora os desenvolvedores também têm essa liberdade
propriedade no PlayStation 5. Algumas features que normalmente só são usadas nos jogos de nova geração, codificados para nova geração, agora também estão podendo ser usadas na retro do PlayStation 5 com o PlayStation 4. É lógico que limitado, né? A gente também não vai ver Ray Tracing em jogo de PlayStation 4. Um outro ponto muito bacana que não existia para nós que compramos o PlayStation 5 no lançamento era com relação aos saves, os cross saves. Os jogos de PlayStation 5 que eram meio que um upgrade dos jogos do PlayStation 4 não conseguiam ler o save de PlayStation 4. Tinha que ser feito um esquema de você mandar para a nuvem, da nuvem você baixar para a versão do PlayStation 5. E aí dentro do menu do jogo da versão do PlayStation 5 você baixava aquele save da nuvem que era do PlayStation 4. Isso ainda existe hoje em dia, mas alguns jogos já começaram a fazer uso do save que está dentro do PlayStation 4 sem precisar ficar fazendo esse negócio de enviar para a nuvem e baixar da nuvem. Como, por exemplo, Ghost of Tsushima é um jogo que lê o save do PlayStation 4 dentro do PlayStation 5 sem precisar de conexão com a internet e ele converte automaticamente para você. Esse é um método ainda mais eficaz até do que o que a Microsoft usa de ter que enviar para a nuvem e baixar da nuvem, por exemplo, no Xbox Series, mas que ainda não está popularizado com todos os jogos do PlayStation 5. Entretanto, essa melhora já existe e você que vai comprar o PlayStation 5 agora vai sofrer um pouco menos do que isso, do que a gente sofreu durante esse um ano. Um outro ponto muito legal, e essa é para você que gosta de troféus e platinas, é que a Sony atualizou o layout da amostragem de troféus na PSN. Muitas vezes a gente queria olhar nossa lista de troféus, ver o que estava faltando ou não, e quando você entrava ali na lista específica de troféus, era um tormento, porque eles eram mostrados através de uns cards bem quadradões, e você tinha que ficar apertando em cima para conseguir ler tudo que estava descrito a respeito do troféu e mais informações, e aquilo não era muito prático. Então a Sony reverteu o layout para um muito parecido com o que já existe no PlayStation 4, que era muito funcional, que é a amostragem na horizontal. Aí você consegue ver qual é o troféu que está faltando, às vezes a porcentagem que está faltando para você terminar e também a descrição do que você tem que fazer. Então para você que é platinador e vai entrar agora na nova geração, ó, tá uma maravilha. Outro ponto muito legal que também chegou no PlayStation 5, e obviamente não tinha no lançamento, foi a extensão de memória do console. Agora é possível que você coloque um SSD interno secundário no PlayStation 5, que vai te poupar de ter que ficar instalando esses HDs externos aqui, né? Ficar espetando ali, sacrificando uma porta USB do console, as preciosas portas USB. Vai te poupar espaço na sua mesa e vai te trazer mais conforto também. Com SSD interno, você consegue instalar os jogos de PlayStation 4, de PlayStation 5, e, diferente do HD externo, você consegue rodar os jogos de PlayStation 5 naquele armazenamento interno secundário. Aliás, por falar em HD externo, a Sony fez também esse upgrade. No começo da geração do PlayStation 5, não dava pra gente copiar o jogo de PlayStation 5 para um HD externo para economizar espaço lá dentro da memória interna. A gente era obrigado a excluir e ter que baixar de novo quando quisesse jogar. E vale lembrar que a memória interna do PlayStation 5 é não só mais barata, como a de melhor desempenho do mercado, justamente porque a Sony optou por trabalhar com os SSDs NVMe M.2. A entrada e o formato tradicional do mercado tem muitas marcas, isso faz com que o preço seja reduzido e você paga muito mais barato um SSD de PlayStation 5. Tem muito mais desempenho, por exemplo, que o SSD cartão proprietário que a Microsoft criou para os Xbox Series dela. Então é uma grande vantagem isso daí. Já esse outro ponto aqui é a respeito de uma questão de utilidade, né? Do tão famoso falado áudio 3D do PlayStation 5. Se você pensou em adquirir o console, você com certeza já viu muito essa propaganda e deve ter ouvido falar sobre esses fones proprietários também da Sony para o PlayStation 5. E eu já adianto para você que a experiência é excelente. Os fones também são de alta qualidade, se você planeja pegar como acessório, mas você não precisa pegar exatamente o da Sony. Tem fones melhores aí no mercado. Se você já é dono de um deles, não precisa se preocupar em pegar um específico, né, que a Sony desenvolveu para o PlayStation 5. Entretanto, aí entra um ponto de vista meu, tá? Como um usuário, joguei muito aí no PlayStation 5 no decorrer desse um ano. E eu devo dizer para vocês que o som 3D, ele pode ser uma coisa que vai te agradar muito ou pode não fazer tanta diferença. Às vezes você pode acabar até optando por nem querer ligar o som 3D. Então qual que é a grande diferença? O som normal, né, sem ser o 3D, faz parecer com que o som esteja vindo de dentro da sua cabeça, né? Já o som 3D faz com que pareça que os sons estão realmente vindo de fora, né? Que você está escutando ali
no seu headphone. Então é uma experiência que algumas pessoas vão gostar e outras não. É uma feature extra que pode ser muito interessante ou não, mas eu não vou dizer que é aquela baita revolução. Bom, dito isso, você já percebeu que o PlayStation 5 teve diversos upgrades que para você que quer comprar ele agora vai valer mais a pena do que pra gente que comprou lá no ano passado, com certeza. Mas ainda existem pontos de melhora que é bom você ficar atento e que ainda não foram implementados, mas alguns deles já são até promessa da Sony, resta ver quando que vai vir. Vamos começar aqui por uma opção muito pedida aí pela galera, que é o suporte à resolução 2K. Atualmente o PlayStation 5 tem o suporte para 1080p e resoluções inferiores e para 4K nativos. E só, se você tiver um monitor que é 2K, provavelmente o PlayStation 5 vai jogar resolução para 1080 e o seu monitor é quem vai fazer o upscaling na sua tela, o que ficaria muito melhor se a resolução já fosse direto, né, o nativo 2K e preenchesse corretamente os pixels, né, na tela do seu monitor. Então isso é uma coisa que ainda está faltando, a Sony não colocou, mas não deve ser uma feature difícil de ser implementada, né? Vamos aguardar a próxima grande atualização do sistema do PlayStation 5, já deve sim colocar essa função. O segundo ponto que também é interessante de mencionar para vocês, se você está vindo do PlayStation 4, como foi o meu caso, você com certeza estava acostumado com a customização, você estava acostumado com a organização em pastas, né, tudo ali bonitinho. Isso ainda falta no PlayStation 5. E outra das features que também são importantes, mas ainda não chegaram, é o já prometido Variable Refresh Rate, que é o famoso VRR que a Sony prometeu, que é aquela tecnologia que deixa o FPS mais estável, dá aquela compensada por eventuais quedas também de FPS, que atualmente tem lá no Xbox, mas ainda não chegou no PlayStation 5, embora a Sony já tenha prometido a feature, né? Então a gente ainda tá na aguardo para ver quando que vai chegar. E por último, mas não menos importante, vamos falar a respeito dele, né? O DualSense. Bom, galera, em termos de qualidade de controle, é inquestionável que esse aqui é o melhor controle que eu já joguei em toda a minha vida gamer. Eu já joguei em controle de Xbox, de Nintendo, de PC, de PlayStation e de longe isso aqui é a melhor, uma das melhores coisas que o PlayStation traz consigo nessa nova geração, por razões óbvias. Primeiro, a qualidade do controle é excepcional, isso é claro, né? Se você não pegou uma unidade defeituosa, porque se você pegou, você vai ter dor de cabeça, né? Mas quando o controle tá certo e não tem defeito, ele é uma qualidade excepcional. Eu tô com o meu aqui desde o lançamento e o meu ele chegou a dar defeito, mas não na placa ou coisa do tipo. Eu nunca tive problema com drift nem nada, mas ele deu problema no gatilho, né? Mais especificamente acho que no gatilho esquerdo, se eu não me engano, que é a mola que quebrou. Então como que eu resolvi isso? Eu comprei um saquinho de molas de PlayStation 5 no Mercado Livre e troquei eu mesmo a mola dele. E até hoje não deu mais problema nenhum. Eu jogo muitas horas aí para produzir conteúdo aqui pro canal, para fazer opinião aqui para vocês e tudo mais. E eu não tive mais nenhum problema depois que troquei a minha mola. Isso não infringia a garantia, até onde nós sabemos. E o controle em si sempre foi muito bom para mim durante as minhas jogatinas. Não é só questão de conforto, mas as features que ele traz, principalmente nos gatilhos, a vibração do controle também é bem melhor que a do PlayStation 4 de outros consoles. Fora também que ele já vem com microfone, né? Então se você de repente não tem headset, mais nada, quando você vai jogar online você pode usar o microfone dele para falar também, que é muito interessante, já te poupa uma grana, né, de você de repente ter que comprar um headset adicional. Isso eu achei fenomenal por parte da Sony. Agora o grande diferencial que eu pelo menos considero o principal para que você decida se vale a pena ou não comprar o PlayStation 5 é a perspectiva dele. Galera, o primeiro ano da geração de um console costuma ser o ano mais fraco que o console tem. É o ano que o console tá ali mais cru, é o ano que menos tem jogos, por exemplo. Então é como eu falava pra galera no ano passado, né? Talvez eu, se não fosse um produtor de conteúdo, fosse comprar o PlayStation 5 mais ou menos por essa época aqui agora, depois do primeiro ano, porque aí eu já estaria muito mais próximo de ver títulos de maior peso e coisas do tipo do que eu estaria se eu tivesse comprado no lançamento. Só que com o PlayStation 5 isso não aconteceu tanto, porque logo no lançamento ele já recebeu vários jogos de peso e teve muita coisa bacana pra galera já poder jogar e se divertir à vontade.
Só que agora, nesse momento, nesse próximo grande feriado de final de ano, o famoso holiday, talvez seja a melhor época. Por quê? No próximo ano já vão vir os jogos de maior peso do console, como por exemplo Horizon Forbidden West. Também teremos Gran Turismo 7 e entre outros que estavam prometidos para esse ano, mas que agora vão sair no ano que vem porque já são adiamentos. Então a chance de ser adiado de novo é muito mais baixa do que foi nesse ano pra gente que comprou no lançamento. E além disso, outros games que também vão sair, que a Sony já anunciou, como Spider-Man 2, previsto lá para 2023. Tem também o jogo do Wolverine, né? A Sony tá investindo bastante nesses heróis aí da Marvel, que vão sair também já para os próximos anos. Mas uma coisa é fato, 2022 vai ser um baita ano para você que comprar o PlayStation 5, beleza? Bom, antes de encerrar o vídeo, uma última consideração que eu quero fazer com vocês. Se você quer comprar o PlayStation 5 de qualquer jeito, não liga muito para os jogos de agora e quer mais usufruir os jogos do PlayStation 4 com um upgrade, eu não vou dizer que você estaria errado em fazer isso, você vai conseguir utilizar e aproveitar de muitas boas coisas. A Sony fez algumas reciclagens de versões da Director's Cut, por exemplo, que você com certeza vai achar muito interessante também. E se você tem um PlayStation 4 ou um PlayStation 4 Pro, eu digo pra você que não tem problema nenhum você vender ele pra comprar um PlayStation 5, porque o PlayStation 5 vai te atender como um PlayStation 4 Pro Plus, caso você ainda não tenha interesse em nenhum dos jogos já lançados e só esteja esperando pelos jogos mais do futuro. Porque além disso, ele também vai te servir pro resto da geração, diferente desse seu PlayStation 4 ou PlayStation 4 Pro aí, que já deu o que tinha que dar. Então essas são todas as minhas considerações a respeito aí do Poderoso, e se você curtiu, não se esqueça de deixar o like, cara. Se assistiu até aqui, e eu já falei lá no começo, você ainda não deixou o like no vídeo, hein, rapaz? O PlayStation 5 vai queimar, hein? É isso daí, eu vou ficando por aqui, então um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.